Oi, Célia. Agora eu comecei a tomar café pra conseguir estudar até tarde, porque eu não tomo café. A Célia sabe que eu quase não tomo café, ou nem sabe. Mas agora eu tô precisando. Então ontem eu descobri que pra fazer uma live você precisa estar com muita porcentagem da bateria do celular. Não deu certo de gravar ontem. De deixar gravada, salva. Porque apagou no meio. Eu comecei a live com 30% de bateria e ela foi-se embora rapidinho. Então eu vou gravar, fazer a live para poder deixar depois no IGTV. Esse vídeo aqui é uma recapitulação de tudo que o Pedro apresentou de desenvolvimento nesses 2 meses de intervenção. E para que fique útil para outras pessoas que assistam depois, eu vou explicar um pouco de como a gente fez para poder ter esses resultados, a lógica por trás dessas melhoras. E o que teve de piora também, porque tem coisas que ele começa a fazer de um dia para o outro que ele não fazia. O desenvolvimento neurológico na fase que ele está é muito acentuado, né? As crianças aprendem muitas coisas de um dia para o outro porque os neurônios estão se modelando nessa fase. E entre 1 ano e meio a 2 anos e meio, existe uma fase de uma grande poda neuronal que a criança precisa ter para adquirir outras funções neurológicas mais complexas. E essa poda neuronal é uma questão que tem muita falha, assim, o processo é falho no autismo, e aí a criança pode acentuar sintomas autísticos, assim, dinamicamente, assim, na sua frente. Começa a fazer coisas que não estava fazendo. Então vou recapitular, depois eu vou deixar salvo aqui para que seja útil para algumas pessoas que têm contato com pessoas com autismo. Então o Pedro está em intervenção desde o dia 8/8, que foi quando eu fiz diversas adaptações em casa para que iniciasse já alguma intervenção para ele. Essa intervenção está melhorando quantitativamente e qualitativamente ao longo dos dias. Porque quando eu comecei, eu não sabia exatamente como fazer. Embora eu tivesse conhecimento sobre autismo, especificamente sobre intervenção precoce, eu não tinha tanto. Eu precisei buscar esse conhecimento. Então, nos primeiros dias, eu coloquei em prática coisas que eu já sabia de antes e fui estudando. E aí, a cada dia, eu implementava nas minhas atividades com ele coisas que eu tinha estudado na noite anterior. Hoje, por exemplo, depois da live, eu vou continuar estudando o livro do Denver, que não é uma leitura tão fluida, fácil. As letras são pequenas, os temas são complexos, e quando você vai ficando com sono, a letra que é pequena fica menor ainda. Então, coisas que eu estudar hoje aqui à noite, amanhã eu já vou estar implementando na minha intervenção com ele. Por isso que o nome do perfil é autismo dinâmico, porque o autismo não é uma condição estática, que a criança foi diagnosticada com um perfil comportamental agora, e aquele perfil comportamental necessariamente vai ser o que ela vai ter o resto da vida. É dinâmico, você pode modificar diversas questões através de terapia, de intervenção. Então, do ponto de vista de linguagem, o que o Pedro teve de ganhos até então? A gente conseguiu a recuperação do apontar. Por que isso é importante? Apontar é um gesto comunicativo, não verbal, que não inclui a fala, mas é um gesto comunicativo não verbal e ao mesmo tempo um gesto social. Porque quando eu aponto, eu estou fazendo com que a outra pessoa, outro indivíduo, olhe também porque eu estou olhando, estou compartilhando com essa pessoa o interesse em determinada coisa. Então, é um gesto social. É um marco importante que deve ser observado, que as crianças desenvolvem a partir dos 10 meses até 1 ano. O Pedro apontou por volta de 1 ano, já estava demorando um pouquinho para surgir o comportamento, até que ele apontou. Só que aí quando ele apontou, eu percebi que quantitativamente não parecia não ser suficiente. E aí, de repente, ele foi apresentando outros comportamentos do autismo no início do mês 8. E aí, quando eu me dei conta, eu refleti que fazia umas 2 semanas que ele tinha parado de apontar já. Ele perdeu um gesto que ele já tinha aprendido. E isso sempre é um sinal de alerta. Então, como que a gente recuperou o apontar? Para ser útil, mas vou tentar falar rapidão. Eu levei todos os brinquedos para que ele seja obrigado
a apontar para pedir o que ele quer. Né? Se ele não precisar se comunicar, ele não vai se comunicar. Essa é a tendência natural dele. Então, eu levei todos os brinquedos, também tirei coisas que ele pegava lá. Ele ia no armário, pegava bolachas assim que ficavam mais baixas. Coloquei tudo um pouquinho mais alto para que ele precise pedir pra gente. E criei aquelas brincadeiras com o nosso labrador, o tigre, e com o coelho. E aí eu criava brincadeiras e interações, apontava para eles, e o reforço nesse caso era a própria diversão da brincadeira. Isso gerava nele um engajamento grande que fazia ele olhar para onde eu estava, fez ele apontar também junto comigo, e aí a gente foi amplificando no dia a dia esse gesto. Cada vez que ele apontava para me pedir alguma coisa, na hora eu já entregava. O ideal é que você entregue em até 3 segundos para que o link entre o gesto comunicativo e o resultado fique bem estabelecido para o cérebro dele. E aí ele seleciona aquele comportamento como útil e passa a replicar mais de ali em diante. Então recuperamos o apontar. Palavras que ele fala agora. Então continuando na questão da linguagem. Com 1 ano, 2 meses e 20 dias, que é o que ele tinha quando começou a intervenção, ele não falava nenhuma palavra. Ele balbuciava, mas ele não falava nenhuma palavra com função. Ele não falava mamã, papá, tetê, dá, palavrinhas que ele já deveria estar falando desde 1 ano. Com 1 ano, a criança tem que falar 4 a 5 palavras funcionais já. E falar de forma frequente, assim, no dia a dia, para utilizar para as coisas que ela precisa. E ele não falava. Eles falam assim, Cíntia, mas com 1 ano tem que fazer isso. Com 1 ano e 2 ele não fazia. Isso já era preocupante? Já era. Eu tinha certeza que já era, porque eu sei que 1 mês para um bebê dessa faixa etária é muita coisa, não é como é pra gente. Eu tenho 33 anos. Eu não fico falando que eu tenho 33 anos e 1 mês, 33 anos e 2 meses, porque pra gente isso realmente não é significativo. Mas pro bebê pequeno é. Pro desenvolvimento neurológico, 1 mês já é muita coisa. Então, naquele momento ali, 2 meses e 20 dias a mais já do que a média de uma criança falar 4 a 5 palavras, e com 2 meses e 20 dias ele não falava nenhuma. Balbuciava e tudo mais, mas não falava nenhuma palavra. E aí, como eu sabia que ele tinha um pouco mais de comunicação do que o Pablo tinha tido a essa altura, mas eu pensava, será que ele se comunica do tanto que uma criança da idade dele deveria estar comunicando? E aí eu já tinha a impressão que não, porque eu sabia desses quantitativos mais ou menos, e nem esse quantitativo de 1 ano ele tinha atingido ainda. E aí eu então assisti vídeos de outros bebês de 1 ano e 2 meses no YouTube, bebês sabidamente neurotípicos, que falavam muito mais do que o que ele estava falando. Aí ali eu tive uma noção bem clara que a fala dele estava atrasada. Então agora, quais são as palavras que ele fala? Ele já sabe falar não. Como que ele aprendeu a falar não? A partir de interações que eu fiz também com o nosso cachorro. Porque o nosso cachorro, ele para de fazer alguma coisa que ele está indo fazer quando a gente diz que não. Se ele está indo pegar uma bolinha e fala não, ele dá aquela pausa. Então, criando interações com o labrador, ele conseguiu entender o uso dessa palavra e passou a replicar. A primeira vez que o Pedro falou não foi num dia que a gente tinha feito uma interação com o tigre, que a gente trabalhava a palavra não. Ele fala dá, fala quer. O quer também, nos primeiros dias ele não falava de uma forma fluida, mas eu pegava alguma balbucio que ele emitisse, eu já falava quer, e entregava. Depois de alguns dias ficou mais nítido mesmo o quer, e ele foi usando cada vez mais para pedir. Babá, a única pessoa que ele mais chama, assim, se ela tá em outro cômodo e ele quer chamar a atenção dela, ele fala babá, babá. E isso é diferente de balbuciar babá fora de contexto. Aqui é para chamar mesmo a atenção dela. Ele só passou a fazer isso há pouco tempo. Pablo, ele fala o nome do Pablo, que não é um nome tão fácil assim, né? Mas ele tá falando de forma bem articuladinha já. Tigre, papá, quando vê o pai dele, mas ele não fica indo atrás dele na casa para poder, atrás do pai chamando, papá, 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 que seria já o esperado. Mas de vez em quando, ao olhar para o pai dele, ou quando o pai dele chega, ele fala papá. Cavalo, mas ele fala, na maioria das vezes, ele fala cavar, quando a gente mostra o cavalinho de brinquedo para ele. Uma vez só ele falou cavalo, bem certinho. E tchau.
ele faz o gesto e fala tchá. Tchá. É muito próximo já do tchau, né? Mas é bem nítido já o que ele quer falar. Ele imita onomatopeias. O que são onomatopeias? São sons engraçados que a gente deve fazer durante uma brincadeira com a criança para que ela preste atenção na gente, sem precisar ficar chamando demais ele. Então, se eu estou brincando de cachorrinho, au, 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 isso é uma onomatopeia. E hoje em dia ele imita várias onomatopeias quando a gente faz. Au, au, miau. Então, se eu estou mexendo com ele na banheira, dando banho, e faço chua, chua com a água, é uma onomatopeia. Ele imita essa onomatopeia. Então, ele avançou nesse ponto na linguagem. Mas ele ainda não fala mamãe. Ele sabe que eu sou a mãe dele, ele sabe balbuciar mamá, mas ele não fala mamãe. Ele não me chama pela casa. Ele já teve dias de eu sair para fazer plantão noturno e ele fica chorando aqui. Eles me mandaram vídeo até dele chorando e falando mamã, mamã. Mas ele não usa esses recursos de linguagem para me chamar quando eu tô em casa. Do ponto de vista social, quais foram os ganhos dele? Ele busca muito mais a interação. Um dos primeiros vídeos que eu postei no canal é um vídeo que o Pedro anda de um lado para o outro sem ir para lugar nenhum. Aquilo ali é um exemplo clássico de alienação comportamental. Quando a criança está fazendo uma coisa que para quem olha de fora não consegue entender o sentido daquilo que a criança está fazendo. Que está andando, mas aquilo não tem uma função, não está indo para lugar nenhum, não está interagindo com ninguém também do seu ambiente. Parece que se cair uma parede ali do lado, parece que ele não se daria conta. E naqueles dias que o diagnóstico dele ficou claro, ele estava emitindo cada vez mais aquele padrão de comportamento. E ele não faz mais isso. Ele está o tempo todo interagindo com a gente. Mesmo quando ele dá uma reduzida na busca pela interação, a gente busca a interação dele e faz ele ficar aqui interagindo com a gente, mostrando para ele que interagir é bom, que é agradável. Como que eu faço isso? Brincando, seguindo a liderança dele nas brincadeiras, fazendo barulhinhos engraçados para que ele olhe para mim porque ele quer olhar, para que ele interaja comigo porque ele percebeu que é interessante interagir. Tem um vídeo no Google, se você digitar assim, percepção de um autista no ambiente, mostra lá como que uma simulação, né, que foi feita através de dados de autistas adultos, de como que o autista observa o ambiente, como que ele percebe o ambiente, os ruídos, de que forma ele percebe, como ele capta os estímulos ambientais. E é uma coisa assim muito diferente, muito diferente. Então, enquanto a gente tem a capacidade de selecionar os ruídos que estão aqui mais próximos e ignorar outros que estão mais distantes, eles absorvem todos esses ruídos. Tá tudo entrando, um monte de informação entrando, luminoso, olfatório. O meu filho, por exemplo, ele tem que comer o arroz dele, tem que ser sem alho, e não adianta fazer bem amassadinho para que ele não veja, porque o problema é o odor, ele sente o cheiro. Então a gente tem que fazer sem alho. É uma das coisas que impactam na seletividade alimentar. A seletividade alimentar das crianças com autismo decorre de questões comportamentais, porque ele às vezes quer que as coisas estejam exatamente do mesmo jeito no prato. Eu não estou falando do Pablo agora, eu estou falando de alguma outra criança que tenha isso. Quer que esteja sempre disposto do mesmo jeito, ou às vezes não quer que o feijão encoste no arroz. É uma questão comportamental, das questões de rigidez mental, das questões de tentativa de controle sobre aquilo, de controlar até a forma como o alimento está. Decorre também de questões sensoriais, em relação ao cheiro, em relação à textura do alimento, em relação à cor. Tem diversas questões que impactam na seletividade alimentar. A gente que está de fora não consegue entender exatamente o que é, porque a gente não está vivenciando as experiências do ambiente da forma como eles vivenciam. Então, ele está buscando mais interação, está mostrando maior atenção compartilhada, que é trazer objetos para mostrar para a gente. Sempre que ele traz, a gente procura valorizar esse gesto que ele teve de trazer e dar um reforço para ele, criar uma situação engraçadinha com aquilo que ele veio trazer. Ele está acenando muito para as pessoas. A gente chega nos lugares e ele começa
Só que ele já entendeu a função do tchau agora, né? E aí geralmente ele fica acenando para as pessoas e fala, às vezes ele até fala tchau, tchau, porque é a forma que ele sabe de chamar a atenção de outro indivíduo. E a gente está tentando modelar isso, para que ele fale oi ao invés de tchau. Mas ele fica acenando muito para as pessoas agora, uma coisa que ele não fazia antes de jeito nenhum. Por quê? Porque através de todas essas estratégias a gente conseguiu que ele tenha uma maior percepção dos outros indivíduos no ambiente. A imitação motora dele está melhor, e isso aqui tem total relação com a intervenção nas terapias, porque é uma das principais coisas trabalhadas são as imitações motoras, que é fazer a mesma coisa que a gente está fazendo, porque imitar na parte motora é pré-requisito para também imitar e aprender a falar. Dar o tchau correto. Então, a criança que tenha o autismo pode eventualmente não dar tchau, ou então dar mais numa quantidade de vezes menor. E um dos sinais que até eu desconhecia alguns meses atrás, que eu fui saber sobre esse sinal mais recentemente agora estudando sobre diagnóstico precoce, que é a questão de dar tchau voltado para si próprio, que isso é um sinal de autismo. E tem relação com o fato de não perceber tão adequadamente os outros indivíduos do ambiente. E o Pedro acenava assim. E não foi uma ou duas vezes, era assim que ele acenava sempre, dando tchau voltado para ele próprio. Fora que nem sempre ele dava. E quando ele dava, sempre era voltado para ele mesmo. E agora ele dá o tchau da forma correta, que é com a palma da mão voltada ali para outra pessoa, né? Dá o tchau desse jeito. E isso aconteceu não porque a gente pegou na mãozinha dele e fez ele virar. Não. Aconteceu através de todos esse conjunto de técnicas que ajudou ele a perceber melhor os outros indivíduos. Se ele percebe melhor os outros indivíduos, ele inverteu o tchau e passou a fazer do jeito correto. Ele começou a fazer isso, ele fez isso poucos dias atrás numa sessão com a terapeuta ocupacional e fez também assistindo um desenho no celular enquanto a gente esperava para uma sessão de terapia. Ele chorou em resposta ao choro do personagem do desenho. Aí você fala assim, mas por que isso é bom? Classicamente, quase todo mundo sabe que existe uma dificuldade na interpretação do sentimento das outras pessoas. Isso não é propriamente uma questão de empatia, mas é de identificar qual é o sentimento da outra pessoa. Muitas vezes ele não demonstra que uma empatia com o fato de você estar chateado porque ele não notou que você está chateado. Então, essa questão de conseguir captar a emoção de terceiros é uma coisa bem interessante de ver que ele está conseguindo fazer isso. Na TO, o que ele fez, uma outra criança que passou ali por ele estava chorando, e aí ela comentou com ele, olha, ele tá chorando, e aí ele começou a ficar bicudo e começou a chorar também. No outro dia, a gente estava aguardando a sessão de psicóloga, ele estava assistindo um desenho da Macho e Urso e um sapinho começou a chorar e ele ficou olhando ali o desenho, aí o bico foi crescendo, que ele faz um bicão antes de chorar. E aí chorou sentido, assim, porque ele captou o sentimento daquele sapinho ali e de alguma forma internalizou aquilo e vivenciou aquilo também. E chorou junto com o sapinho. E na autonomia, o que melhorou? Agora ele segura a própria mamadeira. Esse com certeza foi o atraso motor mais significativo que o Pedro teve. Ele foi intensamente estimulado para tentar fazer isso a partir da idade correta, que era por volta de 4 ou 5 meses. Mas a gente colocava na posição e ele abaixava, trocava e abaixava. Ele não conseguia adquirir essa função, então a gente acabou continuando segurando para ele por um bom tempo. Até que com 1 ano e 1 mês, assim, a gente pegou e tentou trabalhar um pouco mais isso, e aí ele passou a segurar, e agora ele está segurando a própria mamadeira. Foi o atraso mais significativo do ponto de vista motor. Ele se deita para mamar, sozinho. Então a gente ficava levando ele lá e deitava ele, dava mamadeira e ficava ali até segurando para ele. Agora, para aumentar a autonomia, para permitir que ele tenha necessidade de fazer o planejamento motor, a gente deixa ele fazer as coisas. A gente dá o comando e espera que ele faça. Dá o comando novamente, espera que ele faça.
Se em 2 vezes ele não fez, a gente dá ajuda física para fazer e aí narra. Deitou, mas agora ele não tá precisando mais dessa ajuda física. Fala assim, Pedro, deita lá para mamar. Ele já vai pro cantinho de mamar dele, deita, já fica esperando você entregar a mamadeira. Eu entrego para ele. Às vezes ele fica ali meio apático com as mãos, querendo que receber ajuda, mas não cola. Pedro, segura, você não quer mamar? Pega, segura, mama, assim, incisivamente, e aí ele tem que fazer. Tá ajudando mais para retirar roupa, assim, por exemplo, para tomar banho, para se trocar. Tá erguendo os bracinhos de forma mais colaborativa já. Isso tudo que a gente foi exigindo que ele fizesse, né? No início da avaliação dele, a TO avaliou ele pelo checklist do modelo Denver e também pela escala Bailey. Ele não pontuou com atraso naquele momento e inicialmente não começou a fazer as sessões lá, até porque nesse momento ele estava em avaliação pela equipe multidisciplinar para que eu já levasse as avaliações prontas para o neurologista depois no segundo momento. E ele ainda não estava laudado, né? Ele já estava em intervenção, mas ele ainda não tinha o laudo dele pelo neurologista. Então, no primeiro momento, ela até veio aqui em casa, viu como que era a dinâmica dele e deu algumas orientações para que ele passasse a ser mais exigido do ponto de vista de autonomia, para que ele fosse obrigado a ter planejamento motor. Então, por exemplo, no banho, enchia lá a banheira, a gente pegava ele e colocava ele dentro da banheira. E ela falou, não, Cintia, vamos criar oportunidade para ele adquirir essa habilidade. Você coloca o tapete antiderrapante aqui, dá a mãozinha para ele, mas faz ele planejar o movimento, de que jeito ele precisa erguer a perna para entrar no banheiro, de que jeito ele tem que entrar com a outra, e depois na hora de sair a mesma coisa. Cada vez que ele é obrigado a fazer esse planejamento, são sinapses ali que vão se criando e vai se fortalecendo a capacidade dele de planejar movimentos. E aí esse conceito que ela me explicou ali na questão do banho, eu extrapolei para diversas outras ocasiões para que ele fosse aumentando o planejamento motor dele. E também está ajudando a guardar os brinquedos. Como que é isso? Se a gente usa um monte de brinquedos para fazer uma atividade do ABA, dinossauros, todos dinossauros, animais de fazenda. No final, eu sempre faço ele ajudar um pouco a guardar. E eu sempre canto a música do guarda-guarda, que é para poder criar, para ele entender ali que acabou o que a gente estava fazendo. Ele, claro, não vai me ajudar a catar todos, mas se 2 ou 3 ele me ajudar, pelo menos ele já está entendendo o que significa aquilo. E depois ele vai, com o passar do tempo, ajudando um pouco mais. Então eu começo a cantar, guarda, 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 guarda bem certinho, quem guarda primeiro deixa tudo arrumadinho. Então eu começo a cantar, agora ele já começa a pegar. Aí ele coloca 1, 2 e já se distrai. Tudo bem, mas fez um pouco. Os outros eu guardo, com o passar do tempo eu vou exigindo mais ajuda dele. E quanto aos distúrbios do sono, como é que tá? A gente instalou as medidas de higiene do sono, então pelo menos meia hora antes de dormir eu desligo a TV. Isso não faz tanta diferença pro Pedro, porque o Pedro não tá lá na TV assistindo, mas o Pablo geralmente tá perto da hora de dormir, ele fica assistindo desenho. Então, mais meia hora antes eu desligo, faço os dois ficarem mais tranquilos, já ali, coloco o pijama. Muitas vezes o Pedro tem essa questão de querer imitar o que o Pablo tá fazendo, por isso eu sempre faço os dois vestirem o pijama na mesma hora e tudo para criar o ritual. Então, tá dormindo melhor, não tem mais aquela coisa de dormir 11h30, meia-noite, igual aconteceu algumas vezes já com a gente. Tá sempre dormindo por volta de 8h30, 9 horas, porque senão fica completamente inviável para eu estudar, por exemplo. Eu preciso estudar um monte de coisa. E aí no outro dia, cedo, só que eles acordam cedo. Dificilmente eles vão esticar além das 7 horas. O Pablo, antes do diagnóstico, eu falava que ele era um menino madrugador, porque ele ia dormir, ele não teve problemas para dormir na cama dele, no quarto dele, porque isso sempre foi uma regra que foi imposta para ele claramente, e aí acabou que deu certo, mesmo que ele não tinha diagnóstico, mas a gente tentava fazer com que ele cumprisse as regras mesmo que eram colocadas. E aí ele dormia lá no quarto dele, dormia num horário bem aceitável, só que sempre acordava muito cedinho, 5h30. Depois começou a estudar e começou a acordar um pouquinho mais tarde, mas não era grandes coisas mais também não.
Aí agora, esses dias eu acordei 4h30 para estudar, porque eu não tinha conseguido estudar muito à noite. Eu falei, vou madrugar um pouco e estudar. 4h30 eu acordei para estudar, 5h10 eles acordaram. O que eu estudei? Estudei nada. Mas ainda assim estão indo dormir no horário bem mais razoável. Às 5h30, 6 horas estão de pé. A qualidade do sono do Pedro, assim, do ponto de vista de agitação, um pouco de acordar numa posição diferente, rolar bastante, isso tudo ainda tem. Mas só que aprofunda no sono já mais rápido e ele não acorda nenhuma vez na madrugada para mamar. Isso já tem um tempo que tá acontecendo. E tá tudo mil maravilhas? Tudo melhorou? Não, tem coisas que pioraram. Isso muitas vezes é uma coisa que piorou de anteontem para ontem, de ontem para hoje, porque como eu disse, é uma condição dinâmica que está se modelando ainda na frente dos meus olhos. Ele está vivendo a fase de poda neuronal agora, tem comportamentos que ele não fazia tanto ontem que hoje ele pode passar a fazer. Só que o que eu preciso fazer diante de todos os comportamentos que ele emite, eu já sei através de tudo que eu estudei. A questão é agir com consistência. Nada que ele faz, de repente, me surpreende. Ah, meu Deus, nunca ouvi falar que podia fazer isso. Porque o autismo é a condição mais estudada no mundo. Então, os padrões comportamentais já estão todos bem descritos, assim, não tem nada que pode te pegar muito de surpresa. E dentro da análise funcional do comportamento você encontra a resposta para solucionar quase tudo. É fácil? Não é fácil, é possível. Então, o que piorou? Tentativas de birras quando contrariado, que é utilizar o comportamento de birra para poder atingir uma determinada coisa. Então, se ele estava brincando com um objeto que você disse que não podia, que era hora de parar, hora de fazer outra coisa, e você interrompeu o que ele estava fazendo. Birra. Desproporcional. Querendo impor que ele tem que continuar fazendo aquilo. Ai, meu Deus! Olha o jeito que ele ficou, deixa eu fazer. Se eu fizer isso, eu vou estar reforçando a birra dele. Vou estar deixando ele atingir o objetivo dele com aquele comportamento. O que ele vai fazer? Esse comportamento é útil. Vou passar a fazer isso mais. Isso é o cérebro humano. O cérebro humano aprende assim. Então, birras, choros que têm o interesse apenas de manipular uma situação, isso tudo precisa ser abordado pensando muito na questão da análise do comportamento. Por que está fazendo? Para ganhar atenção. Está me mordendo para ganhar atenção. Vou dar atenção? Não. Vou ignorar. Nem brigar eu posso, porque brigar também é atenção. Gestos de agressividade. Ah, mas você vai falar sobre isso? Você vai falar que seu filho tem comportamentos agressivos? Vou falar. Tem que falar. Porque é uma realidade que pode acontecer. A agressividade faz parte de critérios diagnósticos de autismo? Não. Mas por que eventualmente surge comportamentos agressivos? Se eles têm atraso de linguagem, outros comportamentos com o intuito de se comunicar com os terceiros podem surgir e ganhar força. Então, se ele não tem muito recurso de linguagem ainda, não tanto quanto ele queria ter para expressar uma determinada situação, ele pode utilizar um recurso. O único recurso que ele tem, eventualmente, pode ser uma mordida naquela hora. Ele não está conseguindo se expressar e ele morde. Para dizer que ele está irritado ou então para chamar a sua atenção. E aí isso pode ganhar força a partir da forma como você se comporta quando ele emite esse comportamento. A agressividade de um bebê de 1 ano e 4 não é nada perto do que é a agressividade de um autista de 20, 30 anos. Por isso que eu tenho que modelar isso agora. Agora é a hora de modelar. Tudo isso que eu estou falando de birras, choros com objetivos específicos, agressividade, esquiva, que é ignorar o que você está tentando interagir ali com ele e fazer com que ele execute determinada coisa e saia andando, esquiva, todos esses são denominados comportamentos disruptivos. Esses comportamentos todos tiram muito a oportunidade de aprendizagem da criança. Eles precisam ser bem manejados. E eu manejo eles dentro da análise funcional de comportamento,
que é não dar reforços positivos, ou seja, não dar consequências boas para comportamentos inadequados. Então, se ele fez para chamar atenção, não dou atenção. Assim que ele se reorganiza ali, se acalma, eu falo: ah, o que você está querendo? Você quer isso? Quer. Aí eu entrego. Porque isso eu quero reforçar. Comunicação efetiva, linguagem. Aí sim ele vai ter o que ele estava querendo. Não me mordendo, jogando um objeto em mim, que às vezes ele faz isso. Pega, se irritou com alguma coisa, pega o que tá na mão e arremessa em mim. Outra coisa que aconteceu também são as estereotipias com a língua. Ele faz uma estereotipia de língua que a TO até começou vai discutir isso com a fono para tentar definir qual é o motivo provável disso estar acontecendo, para decidir a melhor forma de manejo. Uma hipersalivação importante também. Antes de trocar o pijama agora, ele tava com uma camiseta que tava molhada, tudo aqui, ó, até que assim, de tanta hipersalivação. Isso não tem a ver com dentição só. Eu sei que os bebês, quando estão com troca de dentição também, estão com uma dentição nova surgindo, salivam bastante, babam tudo. Mas isso tem a ver com duas questões para ele. Com as questões de propriocepção e tudo, de perceber. Por que a gente não baba? A gente não baba porque a gente percebe a saliva se acumulando dentro da nossa boca e vai deglutindo ela. Cada momento a gente está deglutindo ali um pouquinho de saliva. Se a gente não percebe adequadamente, a saliva vai se acumulando, em algum momento isso vai transbordar. É por isso que uma criança com autismo pode babar. E aí eles usam bandagens, várias coisas assim para que a criança consiga perceber melhor a presença da saliva ali e vá deglutindo e não fique babando. Então isso é uma coisa que acontece, tem essa questão da hipersalivação relacionada a isso. E também alguns estímulos ambientais parecem que provocam mais hipersalivação dele. Isso provavelmente todas questões relacionadas aos distúrbios do processamento sensorial, que são alvo de estudo da terapeuta ocupacional especialista em integração sensorial de Aires, que eu vou começar a fazer um curso nisso em novembro, dia 18 de novembro, pelo CBI of Miami. Noções básicas, isso não é para substituir o trabalho de ninguém, é só para que eu possa colaborar no dia a dia também com algumas questões, que eu tenha um olhar mais técnico sobre as coisas que ele faz, para que eu possa, inclusive, comunicar melhor para ela. Que coisas que eu não entenda exatamente porque é relevante, eu passe a entender e levar para ela demandas sobre isso. A questão da marcha na ponta dos pés, né, que foi uma das coisas que ajudou que o Pedro tivesse o diagnóstico precoce. E ajudou principalmente, por exemplo, que o meu esposo entendesse que ele estava no espectro. Eu acho que enquanto fosse a questão da baixa resposta ao chamado, a questão de linguagem ainda um pouco atrasada, mas ainda era muito bebê, então poderia se ficar naquela história de esperar um pouco mais, o que foi, acho que, o grande divisor para que meu esposo entendesse também que ele estava no espectro e que acreditasse na minha percepção de forma rápida, foi a questão do equinismo, a marcha da ponta dos pés, que é uma questão fácil de ver e que se instalou na semana inicial de agosto e que estava se estabelecendo como um padrão. Então, assisti uma live esses dias do Dr. Paulo Liberalesso, que ele fala que a marcha na ponta dos pés não é uma estereotipia, mas algumas pessoas referem ela como uma estereotipia, e eu acho que pode ser considerada uma estereotipia, talvez, mas que ela tem a explicação do motivo para que ela aconteça relacionada a uma questão sensorial, que é a questão da sensibilidade tátil, né, da sola dos pés, que pode ser exacerbada em algumas crianças e que ela levanta mesmo para fazer menos contato com o solo. Isso é o que postula-se sobre a questão da marcha da ponta dos pés. E precisa ser corrigido por diversas questões. Ele falou sobre isso na live, para minimizar a chance de complicações ortopédicas relacionadas a esse hábito, para que o contato com o pé todo no chão é importante para que mais pontos do córtex cerebral sejam estimulados, então isso
ele explicou tecnicamente por que é importante corrigir a marcha na ponta dos pés. E o Pedro, de vez em quando, ainda faz a marcha na ponta dos pés. Normal que faz, porque ele ainda continua tendo a sensibilidade tátil aumentada que fez com que ele passasse a emitir esse comportamento. São só 2 meses de intervenção. Existem questões específicas para serem feitas com ele sobre isso, que vão ser alvo de atuação principalmente da terapia ocupacional. Ainda está muito precoce. Isso vai, com o tempo, ter uma tendência a minimizar, mas isso demanda tempo. Ele ainda faz. Ele está fazendo menos, mas ainda faz. Num primeiro momento, o que a gente tinha feito era deixar ele quase o tempo todo de sandália, até porque o Pedro não usava calçados. Como quando o Pedro completou 6, 7 meses, que seria a hora que em teoria eu passaria a sair mais com ele, porque a imunidade já estava um pouquinho mais estabelecida, isso praticamente que coincidiu com o início da pandemia. E aí ele já ficava muito em casa. E aí ele nem tinha quase calçado, porque em casa tinha ali um ou outro calçadinho e que aí ele não tolerava, que ele sempre tirava. E aí ele colocou o nosso comportamento de colocar calçados nele em extinção. A gente não colocava mais calçado nele, porque ele sempre dava um jeito de arrancar. E aí depois, quando a gente ia ver, o calçadinho que ele tinha já nem estava mais servindo nele. E aí quando o diagnóstico ficou bem claro ali na minha frente, né, eu entendi que aquilo já era um indício de hipersensibilidade tátil. E tem um dos vídeos que eu coloco, um dos primeiros que eu coloquei no canal, como foi a reação dele no dia que eu forcei ele a ficar de calçado. Que eu encontrei um calçado que finalmente ele teve dificuldade de retirar e ele foi obrigado a ficar. E aí ele chora, se mostra incomodado, tenta ali tirar. E aí depois de poucos dias, a gente deixando ele o tempo todo com a sandália, ele parou de tentar andar na ponta dos pés. Mas ele tentou no primeiro momento, mas só que ficava mais difícil, porque aí ele tinha uma certa tendência a se desequilibrar. Ao passo que quando ele estava sem sandália, ele já estava extremamente hábil em andar na ponta dos pés, com uma angulação super importante e andando rápido já. Tava ninja já em andar na ponta do pé. E aí com a sandália dificultou isso e ele foi parando um pouco de fazer. Hoje em dia, em casa, quando ele fica descalço, de vez em quando ele tenta fazer, mas é uma coisa que não se prolonga muito. Já outro padrão em relação ao que foi nos primeiros dias dele, quando ele começou a emitir esse comportamento. Então, assim, ele ainda faz, é normal que ainda faça, vai precisar demandar mais trabalho para poder evitar que isso aconteça. Precisa ser evitado ou é só uma coisa estética? Não, precisa ser evitado para não ter complicações ortopédicas relacionadas a isso e outras questões mais complexas. Que eu nem conhecia ele assistindo essa live dele poucos dias atrás, achei bem interessante isso. Então, esses foram os principais ganhos do Pedro em 2 meses de intervenção. Falei um pouco sobre as questões que pioraram. Essas questões que pioraram inclusive na última semana. Tentativa maior do uso de birras. Isso tem relação até com o fato dele estar crescendo um pouco e conseguir entender um pouco melhor que tipo de estratégias ele pode utilizar para poder manipular o ambiente. Isso vai... o Pedro é inteligente, ele é um menino bem observador e ele vai sacando melhor que tipo de recurso ele pode tentar utilizar para manipular o ambiente que ele está e conseguir o que ele quer. Só que ele vai se dar mal, porque a gente já está preparado para lidar com esses comportamentos dele. Ele não vai conseguir nada do que ele está pensando com esses comportamentos e esses comportamentos vão entrar em extinção. Tudo que a gente faz que não traz resultado, a gente para de fazer. É assim que funciona. E aí eu sei que isso está acontecendo agora. Nessa semana isso se intensificou. Estou horrorizada com isso, não estava preparada para isso? Não. Está completamente dentro de tudo que eu estudei. Então, ele é um menino inteligente, dá pra perceber que ele sabe analisar muitas questões assim, tá ficando mais espertinho, sabendo captar melhor as consequências que os comportamentos poderiam ter, só que a gente vai conseguir fazer, entrar em extinção, a gente vai amplificar a linguagem e colocar em extinção todas essas tentativas aqui dentro. Nada disso vai durar muito tempo.
Vai durar aí semanas ele tentando e depois ele vai parar. Porque tudo que você tenta e não tem resultado, você para de fazer. Para que isso aconteça de forma mais rápida, é importante que haja a maior consistência possível. Não adianta isso ser feito só lá na sessão de terapia. Se ele fizer uma birra lá, a terapeuta não deixar ele ter ganhos com a birra. Isso precisa ser feito por todas as pessoas que lidam com a criança. Porque quanto mais consistência houver na sua conduta perante os comportamentos, mais fácil isso vai ser extinguido do comportamento dela. Então, quem são as pessoas que mais convivem com o Pedro? Eu, o pai dele e a babá dentro de casa. Todos nós estamos preparados para lidar com esses comportamentos. De vez em quando um ou outro quer dar uma escapulida e eu já oriento na hora. Não reforça, não. Ou agora ele está fazendo isso para isso, isso e isso. Eu vou dando exemplos para eles do que ele está querendo com aquilo. Vamos analisar por que ele está fazendo isso. Ele estava brincando com esse brinquedinho aqui de um jeito que ele poderia se machucar e eu retirei dele. E aí ele gritou. Se eu devolver para ele agora, estou selecionando esse último comportamento dele como útil. Ele vai passar a fazer mais. Então, não posso deixar isso acontecer. E eu falei para eles claramente já sobre isso. Porque às vezes esse processo é um pouquinho difícil. Mas só que fazer isso agora é imensamente mais fácil do que seria quando ele tivesse 3, 4 anos. Porque a birra, a agressividade, todas as questões vão se tornando progressivamente maiores. A criança isso vai amplificando de um jeito que depois isso fica muito maior. A agressividade dele agora, que não machuca ninguém, se não for corrigida agora, através dessas medidas comportamentais, quando ele tiver maior, ele machuca a ele próprio ou ele machuca outras pessoas. Tem pessoas que são extremamente inteligentes do ponto de vista cognitivo, autistas inteligentíssimos, que não tiveram essas questões sociais, comportamentais bem trabalhadas e que têm que viver institucionalizados na vida, porque não tem condição de viver em sociedade. E aí tem que viver em instituições psiquiátricas. Instituições psiquiátricas, sim. O autismo é uma condição do neurodesenvolvimento que tem um padrão comportamental diferente, né? Tanto que é alvo de acompanhamento tanto por neurologistas ou também por psiquiatras que acompanham. É uma questão comportamental. O início de tudo é neurológico, né? O cérebro deles anatomicamente, macroscopicamente, não é diferente. Por isso que nenhuma tomografia, nenhuma ressonância vão demonstrar alterações quando realizadas. Mas microscopicamente, do ponto de vista neuronal, a qualidade, quantidade de sinapses, as estruturas, as áreas cerebrais, isso é diferente. As vias pelo qual os estímulos dos ambientes são captadas e processadas, isso tudo é diferente. Já existe análise microscópica de cérebros de autistas que foi feita em estudos pós-morte. E é diferente, né? Mas dos exames de imagem realmente não vai acusar nada. Então a gente sabe que o processo para corrigir isso tudo, quanto mais precocemente isso for feito, mais você vai estar colaborando para o futuro dessa criança. Porque a gente precisa preparar os nossos filhos para o mundo, né? Se o fluxo normal acontecer, eu vou morrer e meus filhos vão ficar aqui. É isso que eu quero que aconteça. Eu não quero que eles morram antes que eu, para eu ficar tranquila que não deixei filhos despreparados no mundo. Não. Eu estou lutando pela autonomia deles quanto indivíduos. Cada um com as suas possibilidades. Sem comparar a situação deles com a de outros autistas, sem comparar nem a situação de um com a do outro. Fazer isso não vai me ajudar em nada. Eu preciso fazer o melhor que o Pablo possa fazer. Fazer o Pedro fazer o melhor que o Pedro possa fazer. Preparar para que seja cada um por si, um pelo outro, e indivíduos autônomos. E eu sei que isso é possível. O caminho daqui para lá é super complexo, né? Mas é possível. Então, assim, fazer isso agora é difícil, só que é muito mais fácil do que fazer isso quando a criança está maior, quando ela já está se pondo em risco, quando ela está pondo terceiros em risco.
Então a gente precisa corrigir isso já. A gente está preparando os nossos filhos para conviver com neurotípicos. Neurotípicos são as pessoas que não têm um transtorno do desenvolvimento. Essas sim são pessoas complexas. Neurotípicos são muito complexos, né? Pensam uma coisa e falam outra, manipulam e tudo mais. Perdem muito tempo tentando entender o que está se passando na cabeça dos outros. Então a gente precisa preparar os nossos filhos para conviver com neurotípicos. Neurotípicos sim que é difícil de conviver. E os nossos filhos não vivem num mundo só de autistas, eles vivem num mundo de autistas e neurotípicos. A gente precisa ajudá-los a conseguir conviver da forma mais efetiva, porque o autismo não traz sofrimento só para quem está ao redor, traz sofrimento para a criança também. Não ter linguagem traz sofrimento para eles. Em muitos momentos eles gostariam de expressar melhor uma vontade, alguma coisa, e por ter baixos recursos comunicativos, muitas vezes eles sofrem por isso. Então, se não gerasse sofrimento nenhum para eles, mas gera-se muitas dificuldades que a gente pode colaborar para melhorar isso. E, além disso, a gente tem que saber que uma hora a gente vai embora e deixa eles aqui. Então, quanto mais preparados para terem autonomia a gente puder deixar, é melhor. E amplificar a linguagem faz parte disso. Tirar comportamentos disruptivos faz parte disso. Não tem que romantizar isso, não precisa pensar que está fazendo um mal ao filho, porque não está. Analisa bem. Nossa, Cíntia, mas o seu filho chora e você ignora? Sim, em muitos momentos eu ignoro. Se ele estiver chorando para poder obter uma determinada coisa que ele não está mais obtendo porque eu retirei dele, porque não era seguro para ele, e ele de repente chora, faz uma birra para tentar reverter essa situação, eu vou ignorar, eu não vou deixar ele ter uma boa consequência com aquele comportamento ruim. Porque vai ser lidando assim com o comportamento ruim dele que eu vou fazer com que em relativamente pouco tempo ele pare de se comportar dessa forma e se comporte de um jeito mais sociável, mais socialmente adequado, porque ele não vai viver numa bolha, ele vai viver nesse mundão aí com outras pessoas e ele precisa conseguir atender as expectativas sociais, certo? Então, era isso que eu tinha para falar hoje. Eu vou estudar agora. Tô com sono já. Eu vivo com sono. Boa noite. Vou deixar essa live salva.